O que você faria se descobrisse que o maior desastre naval da história dos Estados Unidos não foi causado apenas por torpedos e tubarões, mas por algo que a ciência ainda se recusa a nomear? Em 2026, uma expedição de alta tecnologia chegou aos destroços do USS Indianapolis, a 18 mil pés de profundidade, e o que os sensores captaram fez o sangue dos engenheiros gelar, um batimento rítmico vindo de dentro do aço morto há 80 anos. Não eram apenas destroços, eram um ninho. Câmeras de titânio registraram marcas de garras recentes que rasgaram o aço naval como se fosse argila, focadas exatamente onde ficava a carga secreta da bomba atômica. A Marinha confiscou os discos rígidos e silenciou a tripulação, mas alguns frames de uma criatura pálida e sobre-humana vazaram. Agora, a pergunta que o governo não quer que você faça: você acredita que a Marinha está escondendo essas imagens para proteger a nossa segurança, ou porque eles estão estudando essas criaturas como armas biológicas desde 1945? Comenta aqui embaixo. Você acha que é um animal desconhecido ou algo de outra dimensão? Fique até o final, porque o que o drone Triton 4 filmou antes de ser destruído vai mudar tudo o que você pensa sobre o oceano. Ecos ocultos do túmulo abissal. O USS Indianapolis repousa em um lugar que parece outro planeta. A 5.486 metros, a água é tão pesada que cria mais de 3.628 quilos de pressão em cada centímetro quadrado da superfície. Para colocar isso em termos simples, é como ter um ônibus escolar inteiro pressionando uma área do tamanho do seu polegar. A maioria das coisas que afundam a essa profundidade são achatadas ou torcidas além do reconhecimento. Mas este navio de guerra é diferente. Quando as câmeras o encontraram pela primeira vez, o mundo ficou chocado ao ver as torres dos canhões ainda apontando para frente e o casco parecendo forte. Mas aqui está o problema. Enquanto o moderno navio de pesquisa chamado Meridian estava na superfície no início de 2026, seus sensores captaram algo que fez os engenheiros ficarem gelados. Era um pulso, uma batida rítmica constante vinha dos destroços, quase 5,6 quilômetros abaixo deles. A princípio, a equipe pensou que era apenas uma falha no software, ou talvez alguma interferência estranha do barco. Mas veja, o som não parou. Não era o som de metal rangendo sob pressão ou o gemido baixo das correntes oceânicas. Era um toque, seguido por um arranhão, repetindo-se a cada poucos segundos. Isso não deveria ser possível, porque o Indianapolis é um navio morto há mais de 80 anos. Não há energia, não há motores e definitivamente não há tripulação para fazer barulho. O técnico do navio salvou o arquivo, mas não conseguia se livrar da sensação de que algo estava esperando por eles lá embaixo. Eles implantaram o drone Triton 4, uma máquina construída com uma carcaça de titânio para suportar o peso esmagador das profundezas. Enquanto o drone iniciava sua viagem de 4 horas até o fundo, a água azul safira se transformou em uma escuridão tão densa que parecia uma parede sólida. O que a maioria das pessoas não percebe é o quão solitário é o oceano profundo. Depois de passar dos 914 metros, a luz natural desaparece para sempre. Quando o drone passou dos 3.657 metros, ele estava mais fundo que o Titanic. A equipe observava as telas em silêncio total enquanto os números de profundidade continuavam a subir. Eles estavam entrando na zona abissal, um lugar onde a temperatura permanece pouco acima do congelamento e nenhum ser humano poderia sobreviver por um segundo. O som arranhado nos alto-falantes ficava mais alto a cada 100 pés que eles desciam. Não parecia mais decadência, parecia que algo estava arrastando um objeto pesado pelos pisos de metal do navio. Sem dúvida, foi o momento mais inquietante que a equipe sentiu em uma missão. Os observadores da Marinha no barco estavam ocupados escrevendo anotações e não olhavam ninguém nos olhos. Era claro que eles sabiam de algo, o resto da tripulação, não. A história do Indianapolis já está cheia de segredos e dor. Em julho de 1945, o navio estava em uma missão tão secreta que nem mesmo os generais de alto escalão sabiam todos os detalhes. Ele estava transportando as peças para a bomba atômica, que eventualmente terminaria a guerra. Como a missão era ultra secreta, o navio navegava sozinho, sem outros barcos para protegê-lo. Quando 2 torpedos atingiram o lado do navio, ele afundou em apenas 12 minutos. De quase 1.200 homens, cerca de 900 conseguiram sobreviver na água. Eles pensaram que seriam resgatados em algumas horas, mas devido a um grande erro da Marinha, ninguém sequer sabia que estava
estavam desaparecidos. Por quase 5 dias, esses homens flutuaram em mar aberto sem comida ou água. Foi então que os tubarões apareceram. Mas o mais louco é que alguns sobreviventes viram coisas que eram ainda piores do que tubarões. Existem teorias selvagens de que a carga não era apenas peças de bomba, mas algo mais encontrado no Pacífico que precisava ser movido. Algumas pessoas pensam que o submarino japonês não apenas atingiu um navio, mas cabalmente abriu uma bolha para um mundo que não entendemos. Se você olhar para os números, centenas de homens ainda estão desaparecidos e nunca mais foram vistos, nem mesmo como restos mortais. Isso leva à ideia de que algo estava se alimentando de mais do que apenas os sobreviventes. Estava coletando-os. Enquanto o mundo se concentrava nas barbatanas na água, os homens no oceano estavam lidando com algo que nem conseguiam nomear: a realidade fantasmagórica. Os registros oficiais dizem que centenas de homens foram levados por tubarões oceânicos de pontas brancas no maior ataque já registrado. Mas se você olhar de perto as histórias dos sobreviventes, os detalhes começam a ficar muito estranhos. Muitos homens descreveram terem visto formas na água que eram maiores do que tubarões. Eles falaram de seus amigos sendo puxados diretamente para a escuridão sem um único splash. Geralmente, quando um tubarão ataca, há muita agitação e barulho, mas esses homens simplesmente desapareceram instantaneamente, como se algo das profundezas os tivesse agarrado. Em 1945, essas histórias foram chamadas de alucinações. Os médicos disseram que os homens estavam loucos de sede e do sol quente. Mas aqui está o ponto. Essas mesmas contas estão sendo analisadas agora por causa do que o drone acabou de filmar. O drone finalmente alcançou o fundo e suas luzes cortaram a escuridão para revelar a proa do navio. Parecia um fantasma surgindo da areia. O aço estava coberto de ferrugem vermelha, mas as linhas ainda eram nítidas e militares. A equipe notou imediatamente que o dano de torpedo estava exatamente onde os livros de história diziam que deveria estar. 2 enormes bulos foram abertos na lateral do navio, onde as explosões aconteceram. Mas à medida que o drone se aproximou, o arqueólogo da equipe notou outra coisa. Havia arranhões longos e profundos na lateral do navio que não vieram de um torpedo. Pareciam marcas de garras gigantes esculpidas direto no espesso aço naval, e isso é para dizer o mínimo. Essas marcas eram limpas e brilhantes, significam que foram feitas recentemente, não há 80 anos. Alguns teóricos sugerem que a radiação das peças da bomba atômica deixou um brilho no metal que certas criaturas do fundo do mar podem ver. Estamos falando de predadores que vivem na escuridão por milhões de anos e são atraídos por energia. Se o navio se tornou uma bateria gigante, seria como um sino de jantar para as coisas que vivem na Fossa das Marianas. As marcas no casco não são rasuais, elas estão focadas nas áreas onde o urânio foi estourado. É como se algo tivesse tentando abrir o navio para chegar na carne de dentro. Isso não é mais apenas um destroço, é uma ostra sendo comida por um monstro. O metal dentro desses arranhões ainda nem tinha começado a enferrujar. Isso significa que algo tem ficado tocando ou arranhando o navio nos últimos meses. O engenheiro-chefe tentou dizer que era apenas um cabo de uma missão anterior, mas ninguém acreditou nele. As marcas eram muito regulares e muito profundas, elas pareciam intencionais. O piloto do drone moveu a máquina em direção a uma fenda no casco, onde o navio havia se partido. Essa foi a parte mais perigosa da descida. Se o drone ficasse preso, eles perderiam milhões de dólares em equipamento e a filmagem desapareceria para sempre. Eles guiaram o drone Triton 4 para o coração do navio, passando por salas que não viam luz desde a noite que o navio afundou. Era como uma cápsula do tempo da Segunda Guerra Mundial. Dentro dos corredores, eles viram botas e cantis descansando no chão. Era um lembrete pesado de que esse era um cemitério para centenas de homens bravios. Mas o momento emocional não durou muito, porque o som de arranhado nos alto-falantes se transformou em um ruído alto e estridente que vinha do paiol de frente. Essa era a área onde as peças da bomba atômica haviam sido armazenadas antes de serem entregues na ilha de Tinian. Como as peças da bomba já haviam sido retiradas quando o navio afundou, essa sala deveria estar totalmente vazia. Não havia razão para que nenhum ruído viesse daquela parte do navio. Mas à medida que o drone se aproximou, o pulso rítmico se transformou em um zumbido baixo e vibrante que fazia as telas na superfície piscarem. O navio deveria estar vazio e morto,
mas a energia vindo da seção de frente parecia um motor funcionando, esmagando sombras na zona silenciosa. A criatura e o inexplicável. O drone alcançou a porta do paiol de proa e encontrou algo que fez toda a tripulação ofegar. Uma enorme seção da pesada parede de aço havia sido dobrada para dentro. Não foi explodida por uma explosão. O metal foi dobrado e empurrado para o lado como se fosse feito de argila macia. Este era aço naval feito para sobreviver ao combate, e algo simplesmente o atravessou. As bordas do buraco eram lisas e limpas. Quando o drone entrou na sala, as câmeras mostraram que a área estava estranhamente limpa. No resto do navio, havia lodo e bactérias por toda parte. Mas nesta sala, as paredes eram brilhantes e a água era clara. Era como se algo estivesse vivendo lá e mantendo sua casa arrumada. Do outro lado da sala, havia outro buraco por onde algo havia saído. Parecia um túnel atravessando o navio. O técnico de acústica relatou que o zumbido agora era tão forte que estava vibrando o chão da sala de controle na superfície. Ele disse que não parecia uma máquina, parecia um diapasão gigante sendo atingido repetidamente. Então, a câmera 2 capturou um flash de movimento. Aconteceu tão rápido que o piloto quase perdeu. Algo pálido e liso disparou pelo canto escuro da sala. Não nadava como um peixe com cauda. Movia-se com um estranho movimento de deslizamento que parecia quase mecânico, mas estava claramente vivo. A filmagem estava borrada, mas foi o suficiente para provar que eles não estavam sozinhos lá embaixo. A teoria mais selvagem é que o navio foi tomado por uma sombra viva. Nas profundezas, onde não há luz, algumas criaturas podem ter evoluído para serem semi-transparentes ou para desviar a luz ao seu redor. Isso explicaria por que as lâmpadas de alta potência do drone não conseguiam obter uma imagem clara. Também explicaria por que a marinha está tão aterrorizada. Se existe um predador que é invisível e forte o suficiente para dobrar aço, então nenhum submarino ou navio está seguro. Podemos estar olhando para uma espécie que considera nossos navios de guerra nada mais do que lanches ou caixas de nidificação. A limpeza da sala sugere que essa coisa tem um alto nível de inteligência, talvez até usando os tubos e a estrutura restantes do navio para amplificar seus chamados para outros de sua espécie. De repente, o drone foi atingido por algo. A tela ficou estática por mais de 3 segundos. Quando a imagem voltou, o drone havia sido completamente virado. Uma das câmeras de alta definição estava quebrada e o sistema de navegação girava em círculos. O piloto tentou recuperar o controle, mas o drone estava agindo como se algo o estivesse segurando. O zumbido baixo parou instantaneamente e foi substituído por um silêncio tão pesado que parecia estar pressionando seus ouvidos. O coordenador da missão sabia que eles tinham que tirar o drone dali imediatamente. Eles iniciaram o longo processo de puxar o Triton 4 de volta à superfície, mas o clima na sala havia mudado de excitação para puro medo. Os observadores da marinha intervieram imediatamente. Eles disseram à tripulação para parar de falar e afastaram todos dos monitores. Eles passaram horas em uma chamada de rádio secreta para seus chefes no Havaí. Quando o drone alcançou a superfície 6 horas depois, a missão estava oficialmente encerrada. A equipe foi informada de que o equipamento havia falhado e eles estavam voltando para o porto. Eles foram forçados a assinar papéis dizendo que nunca falariam sobre o que viram. A marinha levou todos os discos rígidos e o áudio gravado. Eles até levaram a câmera quebrada. O relatório oficial disse mais tarde que a missão foi um sucesso e nada de incomum foi encontrado. Mas as pessoas naquela sala sabiam a verdade. Eles tinham visto algo que a ciência não pode explicar. O governo tentou enterrar a filmagem, mas alguns quadros daquela criatura pálida conseguiram vazar para o público. Brechas bizarras dentro da tumba de aço. Mesmo com todo o sigilo, alguns detalhes começaram a surgir. Pessoas que estudam o oceano começaram a olhar para a história do Mar das Filipinas e descobriram que esta área sempre foi um ponto de acesso para eventos estranhos. Houve muitos relatos de sons estranhos e objetos em movimento perto da Fossa das Marianas, que fica bem ao lado de onde o Indianápolis afundou. A fossa é a parte mais profunda do oceano, com mais de 10.972 metros de profundidade. Exploramos mais o espaço sideral do que o abismo escuro. É inteiramente possível que existam criaturas vivendo lá embaixo que nunca descobrimos. Essas coisas teriam que ser incrivelmente fortes para sobreviver à pressão e estariam acostumadas a viver na escuridão total. Se uma criatura assim encontrasse um enorme navio de metal, ela poderia usá-lo como um lugar para se esconder ou caçar. O Indianápolis é como uma caverna gigante de aço em um deserto de
de areia. O fato de as violações estarem na sala do paiol é muito interessante para os pesquisadores. Embora o urânio tenha sido retirado do navio antes de afundar, pode ter havido alguma radiação residual ou vestígios químicos que atraíram algo das profundezas. Algumas pessoas pensam que o navio não é assombrado por fantasmas, mas está sendo usado por uma espécie antiga que perturbamos quando lançamos as bombas. A maneira como o metal foi dobrado mostra que o que quer que tenha feito isso tem uma força que os humanos nem conseguem imaginar. Não apenas quebrou o navio, mas o remodelou. Isso explicaria por que o navio parece tão novo em algumas partes. Ele está literalmente sendo mantido em uma bolha de tempo de 1945. As criaturas que as pessoas veem podem não ser do nosso mundo, mas coisas que atravessam de outra dimensão através do buraco que acidentalmente fizemos. Se isso for verdade, o arranhão é o som delas tentando alargar a porta. Os 3 quadros da filmagem que vazaram mostram um membro que parece uma mistura entre um golfinho e um braço humano, mas muito maior e sem pele. Parecia puro músculo. Quando os especialistas analisaram o som do arranhão, eles encontraram um padrão. Não era um ruído aleatório, era um código. Alguns acreditam que é uma forma de comunicação usada por animais do fundo do mar para se comunicar através do metal do navio. Como o som viaja muito mais rápido na água e ainda mais rápido através do aço, o Indianápolis se tornou um alto-falante gigante para o que quer que esteja vivendo dentro dele. A Marinha está obcecada em manter isso em segredo, porque não quer que as pessoas saibam que não somos os mestres do oceano. Ainda há dezenas de corpos do naufrágio original que nunca foram encontrados. As famílias foram informadas de que os tubarões os levaram, mas as novas evidências sugerem um final diferente. Se essas criaturas estavam ativas em 1945, elas podem ter sido as que puxaram os marinheiros para debaixo das ondas. Os tubarões podem ter sido apenas os necrófagos, seguindo um predador muito maior. Isso torna a tragédia do Indianápolis ainda mais aterrorizante. Os homens não estavam apenas lutando contra o mar e os tubarões. Eles estavam sendo caçados por algo que pertence a um pesadelo. E o pior é que o governo sabe disso há muito tempo. Quanto mais nos aprofundamos no mistério, mais parece que o oceano está escondendo uma verdade que poderia mudar tudo. Segredos antigos esperando sobre as ondas. O USS Indianápolis é mais do que apenas um pedaço de história ou uma nota de rodapé trágica nos capítulos finais da Segunda Guerra Mundial. Por décadas, fomos alimentados com a narrativa padrão: um torpedo, um naufrágio, 5 dias horríveis na água e um resgate que chegou tarde demais. Mas se você olhar de perto, se você remover as camadas de silêncio burocrático e os relatórios higienizados, você percebe que este navio é uma janela para uma parte do nosso mundo que temos fundamentalmente medo de olhar. Tratamos o oceano como se fosse uma superfície plana, um mapa azul, mas uma vez que você desce 5,6 quilômetros, você não está mais apenas em águas profundas, você está em uma dimensão diferente. O comportamento da Marinha em relação às recentes descobertas dos destroços nos diz tudo o que precisamos saber. Quando a missão Meridian finalmente localizou o navio, a informação não fluiu com uma velocidade que beira o suspeito. Eles não estavam lá para tirar fotos de alta definição para um livro de mesa de centro. Eles estavam lá para ver se a coisa ainda estava lá. E por todas as contas, estava. O oceano profundo é um lugar onde o tempo não funciona da mesma maneira que em terra. Aqui em cima, as coisas apodrecem, elas murcham, elas morrem ao sol. Mas a 5.486 metros de profundidade, na escuridão esmagadora, as regras biológicas mudam. As coisas não se decompõem tão rápido. As criaturas podem viver por centenas, talvez milhares de anos. Seu metabolismo desacelerou para um rastejar rítmico e alienígena. Estamos falando de um lugar que é indiscutivelmente o ambiente mais misterioso da Terra. Cada vez que enviamos um veículo operado remotamente, um ROV, para lá, encontramos algo que nos faz perceber o quão pouco sabemos. Encontramos vida que não deveria existir, estruturas fisiológicas
que desafiam a física e olhos que não veem a luz há 1 milhão de anos. O que a maioria das pessoas não percebe é que estamos constantemente cutucando o vespeiro. Pensamos que o oceano é silencioso, mas na verdade é um enorme condutor de som. No último século, temos preenchido esse vazio com o rugido de chatas cargueiros, o batimento rítmico de hélices e os pings ensurdecedores de sonar militar. Isso não é apenas poluição sonora, é um despertador. Podemos estar acordando coisas que dormem desde o Mioceno. O Indianápolis pode ter sido a primeira lata que eles abriram. Para um predador que evoluiu em um deserto de descura, um enorme casco de aço cheio de milhares de sinais biológicos não é apenas um navio, é um sino de jantar. E agora, eles se acostumaram com o sabor do nosso aço. Não é tão simples, porém. Se fossem apenas peixes grandes, a marinha não seria tão reservada. Temos que nos perguntar por que os mais altos níveis do Pentágono estão tão visivelmente abalados pelos dados do Meridian. É porque eles percebem que não podem nos proteger do que está lá embaixo? Ou é algo mais cínico? Talvez eles não estejam tentando esconder um monstro. Talvez eles estejam tentando estudá-lo. O arranhão e o zumbido gravados pelo drone Triton 4 não eram apenas ruído de fundo. Eles eram localizados. Eles vinham de dentro do casco, a 5,6 quilômetros de profundidade, onde a pressão é suficiente para transformar um corpo humano em uma névoa vermelha. Algo estava se movendo pelos corredores do Indianápolis. O navio ainda está lá, mas foi reaproveitado. Não é mais um túmulo, é um ninho. Então há a teoria que realmente tira o sono das pessoas à noite. Aquela que os sobreviventes apenas insinuaram em seus momentos mais privados. Todos nós ouvimos falar dos tubarões de julho de 1945. O frenesi alimentar é coisa de pesadelo. Mas alguns pesquisadores e denunciantes sugerem que não eram tubarões. Pelo menos não qualquer espécie reconhecida pela ciência. Há um boato persistente de que o Indianápolis não estava apenas transportando peças para o Little Boy, a bomba atômica. Alguns acreditam que a Marinha estava testando uma carga secundária, ainda mais classificada, uma arma biológica. Imagine um predador geneticamente modificado, projetado para ser o guardião marítimo definitivo, algo projetado para proteger carregamentos secretos, garantindo que nada e ninguém saísse da água vivo. Quando os torpedos atingiram e o navio afundou, a arma foi liberada na natureza. Essas coisas não desapareceram, elas estão se reproduzindo no mar das Filipinas há 80 anos, ficando maiores, mais inteligentes e mais adaptadas ao abismo. A missão Meridian pode ter sido na verdade uma equipe de limpeza, uma pesquisa ecológica de alto risco para ver se seus monstros ainda estavam contidos no local do naufrágio. O fato de o drone ter sido virado por comando remoto no momento em que capturou uma sombra em movimento sugere que os monstros agora são inteligentes o suficiente para reconhecer nossa tecnologia. Eles não apenas viram o drone, eles reagiram a ele. O mais louco é que talvez nunca tenhamos o vídeo completo. O público recebe as imagens granuladas e censuradas, a proa enferrujada, os destroços espalhados, mas as fitas originais, o áudio de alta frequência do casco sendo arranhado por dentro, provavelmente estão trancados em um cofre de alta segurança em algum lugar em Maryland ou no Havaí, enterrados sobre um nível de classificação que nem mesmo o Congresso pode tocar. Mas as histórias dos sobreviventes de 1945 e os dados em pânico da missão Meridian nos dão o suficiente para juntar a verdade. O Indianápolis não apenas afundou, ele entrou em um mundo que não nos pertence, tornou-se parte do abismo, e o abismo o reivindicou como seu. Devemos tratar esse local com um nível de respeito que beira um medo. É um túmulo de guerra, sim, mas também é uma limiar, é um lugar onde outra coisa vive, algo que estava lá muito antes de começarmos a construir navios, e algo que estará lá muito depois que nossa civilização virar pó. O oceano não é um recurso, é um senhorio, e atualmente estamos atrasados no aluguel. Então aqui está o acordo. Temos uma escolha a fazer como espécie. Podemos continuar fingindo que o oceano é apenas uma grande e conveniente piscina de água que esconde nossos segredos e fornece nosso sushi, ou podemos admitir a terrível realidade. Existem coisas nas profundezas que estão totalmente além do nosso controle.
O USS Indianapolis não é apenas um túmulo de guerra ou uma trágica história na história. Ele se tornou uma fronteira entre o nosso mundo de luz e um reino abissal que não nos pertence. As evidências deixadas pelo drone Triton 4, o zumbido rítmico, o aço dobrado por mãos invisíveis e aquele vulto pálido que desafia a biologia são um lembrete de que o oceano não é apenas água, é um senhor de terras que está apenas começando a cobrar o aluguel. A Marinha pode ter confiscado os discos rígidos e silenciado as testemunhas, mas o medo nos olhos daqueles que viram as fitas originais dizem a verdade que nenhum relatório oficial pode apagar. Estamos despertando algo que dormia milhões de anos, e talvez o Indianapolis tenha sido apenas a primeira lata de comida que eles aprenderam a abrir. Será que os marinheiros de 1945 foram as primeiras vítimas de uma guerra que ainda não entendemos? Ou será que o governo já sabe exatamente o que vive lá embaixo e está apenas esperando o momento certo para revelar a nova arma? A verdade continua lá, a 18 mil pés de profundidade, esperando na escuridão. E você, o que acha que realmente aconteceu naquele paiol de munição? Deixe sua teoria nos comentários, pois eu leio todas. Se você gosta de desvendar os mistérios mais dombrios do nosso planeta, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Até o próximo mistério, se você tiver coragem.